Primeiros socorros. Os primeiros socorros são as providências primárias tomadas no local do acidente, ou seja, é o atendimento inicial e temporário até a chegada do socorro profissional. Quais são essas providências? Rápida avaliação da situação em que se encontra a vítima, procedimentos técnicos simples que possam aliviar as condições que ameaçam a vida ou que sejam passíveis de agravamento do quadro da vítima, acionamento correto dos serviços de emergência local. A sequência das ações de socorro. Cada acidente é diferente do outro e, por isso, só se pode falar na melhor forma de socorro quando se sabe quais as suas características. Um veículo que está se incendiando, um local perigoso, como uma curva ou uma ponte estreita, vítimas presas nas ferragens, a presença de cargas perigosas, tudo isso interfere na forma do socorro. Essas ações também serão diferentes caso haja outras pessoas iniciando os socorros, ou mesmo se você estiver ferido. A sequência das ações a serem realizadas será sempre a mesma. Manter a calma, garantir a segurança local, verificar a situação das vítimas, pedir socorro profissional, realizar algumas ações com as vítimas. O importante é ter sempre em mente a sequência dessas ações e também saber que uma ação pode ser iniciada sem que outra tenha sido terminada. Como, por exemplo, começar a garantir a segurança sinalizando o local, parar para pedir socorro e voltar depois a completar a segurança do local, controlando ainda toda a situação. Com calma e bom senso, os primeiros socorros podem evitar que as sequências do acidente sejam ampliadas. Manter a calma. Antes de aproximar-se de uma vítima para prestar socorro, cuide primeiro de sua segurança e daqueles que estão com você. Estacione seu veículo em local seguro, com cuidado para não bloquear a passagem da polícia, resgate ou ficar retido no local. Permita que desçam do seu veículo apenas pessoas que realmente possam ajudar, para evitar riscos desnecessários ou até provocar outro acidente. Sinalize o local nos dois sentidos, se for de mão dupla, utilizando o triângulo de segurança, galhos de árvores, cavaletes de obra, tecidos, madeira. À noite ou com neblina, a sinalização deve ser feita com materiais luminosos, como lanternas, pisca-alerta e faróis dos veículos. Em caso de escuro, não use fósforo, isqueiros ou qualquer tipo de chama exposta. No local poderá haver vazamento de gases, combustível, fios elétricos que poderá provocar incêndios. Início da sinalização. Garantir a segurança. A sinalização deve ser iniciada para ser visível pelos motoristas de outros veículos antes que eles vejam o acidente. A sinalização deve ser iniciada de acordo com a velocidade máxima permitida na via em que o acidente ocorreu. Tipo de via: via coletora. Velocidade máxima: 40 km por hora. Passos largos para iniciar a contagem: 40 passos. Via arterial: 60 km por hora, 60 passos. Trânsito rápido: 80 km por hora, 80 passos. Rodovia: 110 km por hora, 110 passos. À noite, sob chuva, neblina ou fumaça, a distância deverá ser dobrada. Quando você estiver contando os passos e encontrar uma curva, pare a contagem, caminhe até o final da curva e então recomece a contar a partir do zero. Faça a mesma coisa quando o acidente ocorrer no topo de uma elevação, sem visibilidade para os veículos que estão subindo. Avaliar o local do acidente. Não tome nenhuma atitude antes de examinar e observar bem o acidente. Quanto mais você se informar, melhor decisão poderá tomar e poderá prestar melhores esclarecimentos aos médicos, policiais e outros. Avalie a situação cuidadosamente. As características dos acidentes determinam, em sua maioria, o tipo de riscos que estarão presentes. Situações de risco. Novas colisões. Ao sinalizar adequadamente o local do acidente, seguindo as instruções anteriormente mencionadas, fica bem reduzida a possibilidade de novas colisões. Porém, imprevistos acontecem. Por isso, nunca é demais usar simultaneamente mais de um procedimento, aumentando ainda mais a segurança. Atropelamentos.
Adotar as mesmas providências empregadas para evitar novas colisões, mantendo o fluxo de veículos na pista livre, orientando para que curiosos não parem na área de fluxo e que pedestres não fiquem caminhando pela via, isolar o local do acidente e evitar a presença de curiosos. Fazer isso sempre solicitando auxílio e distribuindo tarefas entre as pessoas que querem ajudar, mesmo que estas precisem ser orientadas. Incêndio. Sempre existe o risco de incêndio e ele aumenta bastante quando ocorre vazamento de combustível. Nesses casos, é importante adotar os seguintes procedimentos: afastar os curiosos, se for fácil e seguro, desligar o motor do veículo acidentado, orientar para que não fumem no local, pegar o extintor de seu veículo e deixá-lo pronto para uso, a uma distância segura do local de risco. Se houver risco elevado de incêndio e, principalmente, com vítimas presas nas ferragens, pedir a outros motoristas que façam o mesmo com seus extintores até a chegada do socorro. Explosão. Se o acidente envolver algum caminhão de combustível, gás ou outro material inflamável que esteja vazando ou já em chamas, a via deve ser totalmente interditada, conforme as distâncias recomendadas e todo o local evacuado. Cabos de eletricidade. Nas colisões com postes, é muito comum que cabos elétricos se rompam e fiquem energizados na pista ou mesmo sobre os veículos. Alguns desses cabos são de alta voltagem e podem causar mortes. Jamais tenha contato com esses cabos, mesmo que ache que eles não estão energizados. No interior dos veículos, as pessoas estão seguras, desde que os pneus estejam intactos e não haja nenhum contato com o chão. Se o cabo estiver sobre o veículo, eles podem ser eletrocutados ao tocar o solo. Isso já não ocorre se permanecerem no seu interior, pois o mesmo está isolado pelos pneus. Outro risco é do cabo chicotear próximo a um vazamento de combustível, pois a faísca produzida poderá causar incêndio. Mesmo não havendo esses riscos, não se deve mexer nos cabos, apenas isolar o local e afastar os curiosos. Caso exista qualquer um desses riscos citados ou alguém eletrocutado, recomenda-se usar um cano longo de plástico ou uma madeira seca e, num movimento brusco, afastar o cabo. Não se pode fazer isso com bambu, metal ou madeira molhada, nem nunca imaginar que o cabo já está desligado. Óleo e obstáculos na pista. Os fragmentos dos veículos acidentados devem ser removidos da pista onde há trânsito de veículos e, se possível, jogar terra ou areia sobre o óleo derramado. Normalmente, isso é feito depois pelas equipes de socorro, mas se houver segurança para adiantar esta ação, pode-se evitar mais riscos no local. Vazamento de produtos perigosos. Interditar totalmente a pista e evacuar a área quando veículos que transportam produtos perigosos estiverem envolvidos no acidente e existir algum vazamento. Fazer a sinalização como já descrito. Doenças infectocontagiosas. Hoje, as doenças infectocontagiosas são uma realidade. É necessário evitar qualquer contato com o sangue ou secreções das vítimas nos acidentes. Por isso, tenha sempre em seu veículo um par de luvas de borracha para tais situações. Podem ser luvas de procedimentos usadas pelos profissionais ou simples luvas de borracha para uso doméstico. Limpeza da pista. Encerrado o atendimento e não havendo equipes especializadas no local, deve-se retirar da pista a sinalização de advertência do acidente e outros objetos que possam representar riscos ao trânsito de veículos. Iniciando o socorro às vítimas. Na maioria dos acidentes, o condutor e demais envolvidos não são profissionais de resgate e, por isso, devem se limitar a fazer o mínimo necessário com a vítima até a chegada do socorro. Até então, deve-se observar se a pessoa está respirando e cuidar para mantê-la respirando. Talvez a vítima esteja consciente. Se isso ocorrer, é necessário perguntar o que está sentindo e observar possíveis hemorragias. O que não fazer? Não movimente a vítima, não retire o capacete no caso de motociclista, não aplique torniquetes, não remova vítimas de dentro do veículo acidentado, exceto nos casos que representem perigo de morte para as mesmas.
Não remova ou permita que a vítima saia do veículo, exceto em casos que possa ocorrer uma colisão ou incêndio. Não dê nada de beber à vítima. Não transporte vítimas em carro particular. Acionando o socorro. Quanto mais cedo checar o socorro profissional, melhor para as vítimas do acidente. Solicite o mais rápido possível. Ao acionar estes serviços, geralmente serão feitas algumas perguntas a você. Procure falar com calma e pausadamente. Informe seu nome e o número do telefone de onde está chamando. Informe o local onde está a vítima, indicando o caminho e referências para facilitar na localização em que ocorreu o acidente. Relate o que viu acontecer, natureza ou tipo de acidente e o número de pessoas que necessitam de ajuda, a condição em que se encontra a vítima e as providências que já foram tomadas. Solicite auxílio ligando para Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, SAMU, 192, Corpo de Bombeiros, 193, Polícia Rodoviária Federal, 191, Polícia Militar, 190. Procedimentos. Análise primária. A análise primária tem a finalidade de dar suporte básico de vida à vítima, até a chegada do socorro especializado. Prioridade de atendimento. Se houver mais de uma vítima, atenda primeiramente a que estiver quieta e imóvel. Vítima quieta pode indicar parada respiratória. Vítima falando significa que está respirando. Avaliar as vias aéreas. Se a vítima estiver consciente e responder sem dificuldade, significa que as vias aéreas estão abertas, que respira e apresenta circulação. Se a vítima estiver inconsciente ou não responder aos estímulos verbais, isso pode indicar que as vias aéreas estão fechadas. É necessário a limpeza da boca e garganta do acidentado o mais rápido possível, para evitar asfixia. Verifique se existe prótese e a retire. Avaliar a respiração. Se a vítima estiver inconsciente, avalie a respiração. Ver, ouvir e sentir. Verifique se o peito da vítima sobe e desce com movimentos da respiração. Ouça o som do ar, aproximando sua orelha da boca da vítima. Sinta o fluxo do ar na face. Avaliar a circulação. A avaliação do pulso fornece informações importantes sobre o estado da vítima. Se o pulso estiver fraco e a pele pálida, com os lábios arroxeados, é sinal de estado de choque. Nos adultos, a pulsação normal oscila entre 60 a 100 batimentos cardíacos por minuto. Nas crianças, entre 100 a 120 e em lactentes, bebês de 0 a 1 ano, entre 100 a 140. A maneira correta de avaliar a pulsação é colocando 2 dedos na artéria radial, localizada no início do pulso, e na artéria carótida, que se encontra na base do pescoço. Temperatura do corpo. Quando a temperatura corporal está baixa, menos de 36 graus nas axilas, pode indicar que a vítima está em estado de choque, talvez com hemorragia interna. Temperatura alta, acima de 37 graus nas axilas, pode indicar febre ou exposição prolongada ao sol. Estado de choque. É uma reação comum em vítimas de acidentes com hemorragias internas ou externas, emoções fortes, choques elétricos, queimaduras, envenenamento, etc. É uma falha no sistema circulatório que não consegue enviar sangue adequadamente a uma ou mais partes do organismo. Como identificar? Estado mental alterado, palidez, frio, pele fria e pegajosa, lábios e bases das unhas descoloradas, náusea e vômito, pulso rápido e fraco, respiração curta e rápida, inconsciência, estado grave de choque. Procedimentos. Atenda imediatamente às lesões que ameaçam a vida e outros traumas graves. Deite a vítima de costas, decúbito dorsal. Eleve as pernas da vítima cerca de 30 centímetros para facilitar o retorno venoso. Envolva a vítima em cobertas para evitar perda de calor corporal. Dilatação das pupilas. A pupila, menina dos olhos, é o ponto mais escuro no centro do olho e diminui quando é exposta à luz e aumenta no escuro. O seu exame pode determinar alguns tipos de anormalidade, que são
Uma pupila dilatada e outra contraída, anisocória, pode ser sinal de derrame cerebral ou traumatismo craniano. Ambas as pupilas contraídas, miose, pode indicar intoxicações ou traumatismo craniano. Dilatação das pupilas. Ambas dilatadas, midríase. Pode ser sinal de parada cardíaca, intoxicação por barbitúrico, que é um medicamento de ação hipnótica e sedativa, ou morte. Pupilas com mesmo diâmetro, isocória, normal. Ao avaliar os olhos com cuidado, abra ambos os olhos e compare as pupilas. Devem estar iguais e reativas à luz. Em caso de objeto empalado, encravado, nunca lave, remova ou comprima os olhos. Nunca aplique pressão sobre ambos os olhos. Nunca tente retirar cisco aderido aos olhos. Não permita que a vítima esfregue os olhos. Cor e umidade da pele. Esses sinais se manifestam primeiro na face e na extremidade dos membros. A pele arroxeada, cianose, pode indicar exposição ao frio, estado de choque, parada cardiorrespiratória ou morte. A palidez cutânea pode indicar hemorragia, exposição ao frio, parada cardiorrespiratória. A pele avermelhada é caso de febre, calor ambiente, ingestão de bebida alcoólica. Mobilidade e sensibilidade do corpo. Quando uma pessoa que está consciente encontra incapacidade de realizar movimentos, provavelmente ela pode estar com alguma paralisia. Para testarmos sua mobilidade, devemos pedir que realize movimentos espontâneos e para testarmos sua sensibilidade, pode-se tocar ou beliscar algumas partes do seu corpo. A paralisia de um lado do corpo pode indicar um possível derrame cerebral. A incapacidade de mover braços e pernas após um acidente pode indicar lesão na medula a nível cervical, no pescoço. A dormência das extremidades, com mobilidade preservada, pode indicar lesão na coluna. Desmaios. As crises de desmaio, em geral, estão ligadas à redução de oxigênio no cérebro. Procedimentos. Avalie o ABC. Se a vítima estiver inconsciente, mas respirando, coloque-a deitada de lado. Afrouxe as roupas da vítima. Faça um exame físico procurando possíveis lesões. Respirar ar fresco e colocar um pano úmido frio na testa, em geral, ajuda na recuperação. Para evitar desmaios, sente a vítima com o corpo dobrado para a frente, a cabeça entre as pernas e respirando profundamente. Deixe assim por alguns minutos, mesmo depois de passados os sintomas. Parada cardíaca. É a interrupção da função de bombeamento do coração. Pode ser constatada pela falta de batimentos cardíacos, de pulso e pela dilatação das pupilas, parte mais escura do olho, que abre e fecha de acordo com a intensidade da luz. A vítima também apresenta palidez acentuada e as unhas e lábios ficam azulados. Pode ocorrer sozinha ou com parada respiratória. Parada respiratória. A parada respiratória pode ser definida como uma supressão súbita dos movimentos respiratórios, podendo ser ou não acompanhada de parada cardíaca. Sintomas: inconsciência, apneia, o peito não se mexe, ausência momentânea de respiração. Os lábios e unhas geralmente ficam azulados, cianose. O que fazer? A ação deve ser imediata, através de respiração artificial, método boca a boca, utilizando máscara de proteção. Para executá-la, devemos primeiro afrouxar as roupas da vítima, principalmente em volta do pescoço, no peito e na cintura, e verificar se as vias aéreas estão desobstruídas. Sopre com força até perceber que os pulmões da pessoa se expandem e o tórax se eleva. Retire a boca e deixe respirar enquanto você inspira novamente. Repita essa operação num ritmo de 12 a 15 vezes por minuto. Em bebês de 0 a 1 ano, a respiração deverá abranger a boca e o nariz ao mesmo tempo. Se a vítima não corresponder, verifique se não se trata de parada cardíaca e inicie imediatamente a manobra de ressuscitação cardiopulmonar, RCP, ou massagem cardíaca. Manobra de ressuscitação cardiopulmonar.
Manobra aplicada em parada cardiorrespiratória quando a vítima não apresenta movimentos respiratórios e pulsos sem batimentos cardíacos, pupilas dilatadas, inconsciência, pele e lábios arroxeados, cianose. Procedimentos. Coloque a vítima deitada de costa sobre uma superfície dura, nunca sobre um colchão. Coloque suas mãos sobrepostas na metade inferior do externo, 2 dedos acima do apêndice xifoide, ponta do externo, osso que fica na frente e no centro do tórax. Tocar na parede do tórax apenas com uma base da mão. Faça a seguir uma pressão com bastante vigor para que se abaixe o externo, comprimindo o coração, liberando-o em seguida. A pressão aplicada depende da estatura da vítima para se evitar fraturas. Faça respiração de socorro da seguinte forma: execute 30 massagens cardíacas e em seguida sopre 2 vezes dentro da boca da vítima. Quando este socorro for feito por 2 pessoas, uma pode massagear e a outra soprar. Aplique este processo quantas vezes for necessário. Caso tenha que transportar a vítima, continue aplicando socorros até chegar à unidade médico-hospitalar. Em bebês, utilize apenas 2 dedos na RCP e assopre pela boca e nariz. Em crianças, utilize apenas a base de uma das mãos na RCP. Para que seja eficiente, o socorrista deve comprimir com força e rapidamente, em média 100 vezes por minuto. Permitir o retorno completo do tórax depois de cada compressão e fazer compressões e tempo de relaxamento relativamente iguais. Análise secundária. Deve-se observar, após a análise primária, se existem ferimentos na cabeça, tórax, abdômen, queimaduras, fraturas e se há suspeita de lesão na coluna da vítima. Analise a área da cabeça, verificando o crânio e o couro cabeludo. Impeça movimentos do pescoço, nunca eleve a cabeça, nunca eleve as pernas, isso provocará o aumento da pressão intracraniana. Nunca remova a vítima do local. Nunca retire o capacete de vítimas. Verificar membros inferiores e superiores. Coluna vertebral. A coluna vertebral é formada por vértebras. Dentro da coluna existe um canal raquidiano por onde passa a medula, que é o elo entre o cérebro e o restante do corpo. Caso ocorra uma fratura na coluna vertebral, em que haja lesão na medula, poderá ocorrer a perda definitiva de movimentos ou funções de todas ou algumas partes do corpo. Verifique se a vítima está fazendo o movimento com as mãos e os pés, está sentindo apertar-lhe o dedo das mãos e dos pés, está dando aperto de mão e empurrando o pé contra a mão do socorrista. Nunca movimente a vítima e impeça a vítima de se movimentar. Nunca retire capacetes de vítimas. Tórax. Ajude a vítima a se posicionar de maneira confortável e estabilize a região com o cobertor dobrado. Nos ferimentos abertos no tórax, o pulmão tende a se fechar por causa da entrada de ar. Quanto mais rápido for vedado o orifício, melhor. Coloque sobre o ferimento uma gaze, um pano limpo ou até mesmo a própria mão para evitar a entrada de ar. Use um cinto ou uma faixa de pano para manter preso e fechado o curativo. Evite apertar muito o ferimento. Não remova o objeto empalado. Não coloque a vítima em decúbito dorsal, deitada, pois pode dificultar a respiração. Abdômen. Procure por hematomas e enrijecimentos, pressionando os quadrantes. No caso de ferimento aberto no abdômen, não tente recolocar na cavidade os órgãos expostos. Mantenha-os no lugar, cobrindo-os com uma compressa úmida. Normalmente, ferimentos nessa região são acompanhados por hemorragias, provocada pelo rompimento de vasos capilares, veias ou artérias. É indispensável tratamento hospitalar. Não dê nada para a vítima ingerir. Não aplique compressão sobre os órgãos. Fraturas. Fratura significa quebra de um osso. As fraturas podem ser fratura fechada, a pele fica intacta e não há presença de nenhum ferimento próximo ao local. Fratura exposta, a pele é rompida próximo ou sobre o local da fratura. Procedimentos para fratura fechada.
Coloque o membro acidentado em posição tão natural quanto possível, sem desconforto para a vítima. Ponha talas sustentando o membro atingido. As talas deverão ter comprimento suficiente para ultrapassar as articulações acima e abaixo da fratura. Qualquer material rígido pode ser empregado como uma tala, tábua, estaca, papelão, vareta de metal ou mesmo uma revista grossa ou um jornal grosso e dobrado. Use panos ou outro material macio para acolchoar as talas e evitar danos à pele. As talas devem ser amarradas com ataduras ou tiras de pano não muito apertado, no mínimo 4 pontos abaixo da articulação, acima da articulação, abaixo da fratura e acima da fratura. Outro recurso em caso de fratura de perna consiste em amarrar a perna quebrada na outra, desde que a outra esteja sã, tendo cuidado de acolchoar entre ambas com um lençol ou manta dobrada. Procedimentos para fratura exposta. Não tente e não deixe ninguém tentar recolocar no lugar o osso fraturado. Cubra o ferimento com pano limpo e use talas para imobilizar as fraturas, sem puxar ou voltar o membro à posição natural. Não toque no osso. Nunca alinhe as fraturas de articulação devido à proximidade com nervos, artérias e veias. Nunca massageie ou esfregue o local da fratura. Não permita movimentos. Procure atendimento médico. Hemorragias. É a perda de sangue devido ao rompimento de uma veia ou artéria. O controle da hemorragia deve ser feito rapidamente, pois quando em excesso e não controlada, pode levar à morte em 3 a 5 minutos. A hemorragia ou sangramento pode ser externa ou interna. Hemorragia externa acontece quando o sangue sai do corpo através de um ferimento visível e pode ser arterial, quando o sangue sai em jatos, sendo considerado o tipo mais grave. O sangue sai em grande quantidade e na cor vermelho vivo. Venosa, possui cor vermelho escuro, saindo diretamente da veia e fluindo continuamente. Capilar, sangramento fino, contínuo e em ritmo lento. Procedimentos para controlar hemorragia externa. Cubra o ferimento com compressa limpa e seca de gaze, pano ou mesmo um lenço, aplicando pressão direta sobre o ferimento. Evite contato direto com o sangue da vítima. Não dê nada de beber para a vítima, pois pode provocar náuseas e vômitos. Eleve o membro ferido para reduzir a chegada de sangue no local. Não tente retirar corpos estranhos do ferimento. Não retire a compressa de gás encharcada de sangue. Vá aplicando outra sobre a mesma e continue fazendo pressão. Em hipótese alguma, utilize torniquetes. Eles podem produzir danos graves em vasos e nervos. Hemorragia interna. Ocorre quando a pele não é rompida e o sangramento não é visível, sendo difícil de ser identificado e podendo levar a vítima à morte. É resultante de um ferimento profundo com lesão de órgãos internos. Os sinais e sintomas podem ser pele pálida, fria e úmida, respiração curta e rápida, pulso fraco e rápido, sede, tontura, náuseas, vômitos, tremor e agitação, dores, hematomas e rigidez, podendo a vítima estar inconsciente, em estado de choque. Em caso de hemorragia interna, procure socorro médico imediatamente. Hemorragia nasal, epistaxe. Mantenha a vítima na posição sentada, com a cabeça ao nível mais alto que o coração. Comprima as narinas e coloque compressas de gelo sobre o nariz, nuca e testa. Em casos de acidente de trânsito, esse sangramento pode indicar fratura no nariz ou traumatismo craniano seguido de sangramento pelos ouvidos. Observação: se a hemorragia não parar, introduzir na narina que sangra um tampão coagulante ou compressa, fazendo pressão para que a cavidade nasal fique bem preenchida. Hemorragia pulmonar, hemoptise. É a eliminação de sangue de cor viva engolfadas pela boca e nariz, com acessos de tosse.
Coloque a vítima em repouso com a cabeça mais alta que o corpo e virada para o lado para evitar asfixia. Não a deixe falar e procure mantê-la calma. Não dê nada de ingerir à vítima. Hemorragia estomacal, hematêmese. Eliminação de sangue pela boca proveniente do estômago, geralmente na cor vermelha escura e com vômitos. Coloque a vítima deitada sem travesseiros com a cabeça virada lateralmente. Não dê nada de ingerir à vítima. Ferimentos. Caso haja hemorragia ou fraturas, siga as orientações anteriores. Escoriação. A parte superior da pele é removida, produzindo pequeno sangramento. Laceração. Ferimento que produz bordas irregulares definidas, lembrando um procedimento cirúrgico. Perfuração. Significa que um objeto penetrou no corpo, causando um orifício estreito, como se fosse um prego, flecha, arpão ou faca. O objeto pode ficar empalado ou encravado no ferimento. Neste caso, exponha a área onde o objeto está, removendo ou cortando as roupas ao redor. Não remova nem movimente o objeto. Controle o sangramento com pressão ao redor do objeto. Imobilize o objeto com bandagem ou pano. Avulsão. Ocorre quando um pedaço da pele é arrancado e fica pendurado ou totalmente separado do corpo. Se a pele estiver pendurada junto ao ferimento, tente realinhá-lo à posição original. Amputação, geralmente produzida por corte ou tração violenta, que arranca ou separa uma parte do corpo, dedo, mão, pé ou braço. Controle o sangramento como descrito em hemorragia. Se possível, recupere a parte amputada e a envolva em um pano limpo e seco. Coloque em um saco plástico e a leve ao hospital com a vítima. Nunca lave a parte amputada, nem a deixe em contato direto com o gelo, nem envolva em gaze ou pano úmido. Nunca lave ou limpe ferimentos extensos ou sujos. Nunca esfregue os ferimentos. Não utilize nenhum tipo de medicamento como iodo, água oxigenada, álcool ou mertiolate. Não utilize pomadas antibióticas em ferimentos que necessitam de sutura, pontos. Queimaduras. São classificadas de acordo com a profundidade em 1º grau, 2º grau e 3º grau. 1º grau é a queimadura superficial, atinge as camadas superiores da pele, a epiderme. A pele fica avermelhada, inchaço moderado e dor. 2º grau é a queimadura parcial, atinge todas as camadas da pele. O local atingido fica com aspecto úmido, formação de bolhas, inchaço e dor intensa. 3º grau é a queimadura total. São graves e atingem todas as camadas da pele, tecidos subjacentes, gordura e músculos, podendo chegar aos ossos. Queimaduras. O que fazer? Afaste a fonte de calor, avalie o grau da queimadura, avalie a superfície corporal atingida, esfrie a área com água limpa e fria. Nunca remova roupas que estejam grudadas à pele. Nunca perfure as bolhas. Nunca aplique água sob pressão. Nunca aplique medicamentos à base de óleo, manteiga, pasta de dente ou medicamentos caseiros. Remova joias e adereços o mais rápido possível, para que com o inchaço não ocorra o garrote e dificulte a remoção. Queimaduras por produtos químicos. Retire toda a roupa da região atingida, pois elas podem estar impregnadas da substância química que provocou o acidente. Lave completamente a parte afetada com água corrente e não use outros produtos para tentar neutralizar os efeitos da substância que pode ter causado o acidente. Bandagem. A bandagem é utilizada para manter um curativo ou compressa firme sobre o ferimento, imobilizar uma fratura ou conter provisoriamente uma parte do corpo. Devem ser de material limpo, mas não necessitam estar estéreis. Cuidados: a região deve estar limpa, os músculos relaxados. Comece da extremidade para o centro nos membros superiores, no sentido da mão para o braço e nos membros inferiores, como pelo pé.
Envolva o ferimento sempre da esquerda para a direita. Crises convulsivas. Resultam de estímulos anormais das células cerebrais. Diversas condições clínicas podem desestabilizar ou irritar o cérebro, levando a uma crise convulsiva. Podem ser causados por epilepsia, internação, envenenamento, eletrocução, hipoglicemia, febre alta em crianças, lesão cerebral, tumor ou AVC. Os sintomas são cabeça inclinada para trás e espasmos incontroláveis, lábios azulados, olhos virados para cima, inconsciência e salivação abundante. Crises convulsivas. O que fazer? Proteja a cabeça da vítima com cobertor, jaqueta ou toalha grossa para evitar traumas. Vire-a de lado em caso de vômito. Remova objetos que possam provocar lesões, como canetas ou óculos. Afrouxe as roupas, principalmente ao redor do pescoço. Nunca tente imobilizar a vítima. Não dê nada para beber. Não molhe a vítima. Acidente vascular cerebral, AVC. É identificado por súbita e forte dor de cabeça, perda da consciência, visão reduzida, problemas para articular a fala e paralisia dos membros. O que fazer? Acione o resgate imediatamente. Afrouxe as roupas da vítima. Coloque a vítima de lado. Nunca dê nada para a vítima beber. Manobras de Heimlich. Conhecida como compressões abdominais, destinadas às desobstruções causadas por corpos estranhos sólidos nas vias aéreas superiores, induz uma tosse artificial que deve expelir o objeto da traqueia da vítima. Como fazer? A pessoa, ao aplicar a manobra, deverá posicionar-se atrás da vítima, fechar o punho e posicioná-lo como um polegar para dentro entre o umbigo e o osso externo. Com a outra mão, deverá segurar o seu punho e puxar ambas as mãos em sua direção, com um rápido empurrão para cima e para dentro, a partir dos cotovelos. Deve-se comprimir a parte superior do abdômen contra a base dos pulmões, para expulsar o ar que ainda resta e forçar a eliminação do bloqueio. É essencial repetir-se a manobra a cerca de 5 a 8 vezes. Cada empurrão deve ser vigoroso o suficiente para deslocar o bloqueio. Socorro a motociclista. O socorro a motociclistas requer cuidados especiais para que não se agrave seu estado devido a uma ação inadequada. Em caso de colisão de veículo com moto, deve-se suspeitar imediatamente de fratura nas pernas e na bacia pelo fato do motociclista ficar bastante exposto. Não movimente a vítima. A movimentação da vítima pode causar piora de uma lesão na coluna ou em uma fratura de braço ou perna. Não aplique torniquetes. O torniquete não deve ser realizado para estancar hemorragias externas. Atualmente, este procedimento é feito só por profissionais treinados e, mesmo assim, em caráter de exceção. Quase nunca é aconselhado.